Olá pessoal, tudo bem? Bom, nossa aula nós vamos trabalhar agora com o capítulo 2, Fisiologia Humana 2, Sistema Nervoso. Lembrando que esse capítulo envolve sistema nervoso e endócrino, tá? Então, o nosso foco vai ser agora o sistema nervoso, e sendo que dividiremos em 4 partes, tá ok? Nessa aula, nesse vídeo, trabalharemos com o sistema nervoso central. Bom, essa figura, gente, é um mapa importante para nós, né? Que o nosso sistema nervoso ele é dividido em central e periférico. Nosso foco agora da figura vai ser o lado esquerdo ali dela, né? Que destaca, então, a anatomia desse sistema nervoso central. Ele é composto por encéfalo e medula espinhal, ou espinal, ou raquidiano, ok? Bom, o que significa encéfalo, né? Na verdade, é um conjunto aí de órgãos. Nós temos o cérebro, o tálamo e hipotálamo fazem parte, né, dessa massa encefálica, o cerebelo e o tronco encefálico com ponte e bulbo, beleza? Lembrando aí, né, o cérebro, então, com um outro nome, né, telencéfalo, e tálamo e hipotálamo, né, a gente destaca como diencéfalo, ok? Bom, em uma outra oportunidade, desenvolveremos, então, o que a gente chama de sistema nervoso periférico. Bom, nesse próximo slide, pessoal, é importante aí, né, a gente visualizar, acompanhe até na seta, né, do mouse, o cérebro, tá, em destaque, ele tem uma função, nós destacamos algumas funções. O que é importante no estudo de sistema nervoso, galera? Eu sempre falo no início, para a gente não se preocupar em detalhes demais das funções desses órgãos, porque as questões de prova, geralmente, elas não vão ficar perguntando isso para vocês. Trabalham muito mais na questão da fisiologia desse sistema do que essa anatomia e funções, assim, muito ao pé da letra, tá? É o seguinte, o cérebro, então, ele é responsável pela interpretação de informações sensoriais recebidas. O que significa isso? Essa função é muito importante, a gente desenvolve ela passo a passo aí ao longo do capítulo. Tudo aquilo que está ao nosso redor no ambiente, né? Então, um som ou um calor, frio, né? O toque, tudo isso faz parte de estímulos sensoriais. E o nosso organismo ele vai ser capaz de receber essas informações e interpretá-las, né? Então, quando eu falo assim, olha, eu encosto numa superfície quente, eu só sei que ela está quente porque passou por uma interpretação cerebral. Mas o que realmente aconteceu ali na minha mão, né? Eu apenas recebi energia térmica e de alguma forma essa energia ela foi convertida em informação elétrica que chegou no meu cérebro, tá? Que com calma falaremos. Bom, o cérebro também é importante para as tomadas de decisão, né? Após perceber algo do meio, eu vou responder adequadamente, né? Essa é a função nossa básica cerebral, responder adequadamente àquilo que vem de fora, né? Evolutivamente falando, essa é uma função extremamente importante, né? Dar respostas adequadas. E é o cérebro que vai fazer isso, tá ok? E a questão da memória nada mais é também do que registros que nós fazemos dessas interpretações, né? Dessas percepções do ambiente, tá ok? Bom, importante aqui para nós, né? É muito cobrado, aparece bastante em questões aí sobre as regiões do cérebro. Gente, se eu analisasse aí a figura, toda essa camadinha mais externa aí do cérebro, a gente vai chamar de córtex. Não só para ele, tá, gente? Mas é um termo muito usado assim na anatomia para outros órgãos. A região cortical de um órgão é a camada mais externa dele, tá? E no caso do cérebro, predominam corpos celulares dos neurônios. Bom, a gente já vai recordar o que significa isso, tá? E essa região, gente, ela é denominada substância cinzenta, por quê? Quando eu faço uma análise em microscópio dela, a tonalidade é um pouco mais escura. Isso se deve ao acúmulo, ao concentrado de corpos celulares. Por isso, então, substância ou massa cinzenta, tá? Não sei se vocês já ouviram falar, né, mas no termo, né, eu estou estudando demais, eu estou queimando minha massa cinzenta. Tem um sentido, é por isso, tá? E a gente vai ver esse sentido também agora, numa próxima figura que eu vou mostrar, tá bom? Bom, além disso, pessoal, o cérebro ele possui a região que a gente chama de medular. Cuidado,
porque o termo medula aqui, né, não se refere aqui à medula espinal ou espinhal, tá? A gente está falando da região mais interna do cérebro, que ela ali predominam axônios dos neurônios, que nós chamamos aí de substância branca. Bom, por que substância branca? Também é um microscópio, né? A gente vê uma tonalidade mais clara dessa camada. Isso porque, pessoal, os axônios são regiões que possuem bainhas de mielina, lembram desse nome, né, lá da histologia? É uma camada lipídica que envolve a célula neuronal, né? E isso ao microscópio fica mais claro, ok? Tem uma figura aqui bem legal para a gente recordar disso. Bom, olha aí, gente. Então, o que significa corpo celular? É o início do neurônio, e o axônio, que é envolvido pela bainha de mielina, é esse prolongamento dessa célula, tá? Lembrando que o neurônio é uma célula como qualquer outra, porém alongada, né? Então, ele possui aqui a membrana plasmática, né? Com as organelas lá no interior, só que esse prolongamento nós vamos chamar de axônios, tá ok? Bom, é como se a gente tivesse, então, aqui só para a gente fechar esse slide, os neurônios eles dispostos da seguinte maneira, ó, corpo celular e internamente o axônio. E por isso, então, a região cortical com muitos corpos celulares e a região medular, né, a parte mais interna do cérebro, com axônios. Beleza? Bom, no próximo slide, pessoal, a gente destaca aqui a função dos outros órgãos. Como eu falei para vocês, alguns a gente não deve se preocupar, assim, nossa, ficar decorando lá detalhezinhos de função de órgão. Então, dessa figura mesmo, eu elucidei apenas alguns, tá? Aqueles mais importantes. Vou falar aqui das letras todas, mas alguns estão em destaque, beleza? Bom, então olha só, a letra C, vejam aí, recordando primeiro, né? A letra A é o cérebro, tá ok? Essa letra B aqui, pessoal, essa região mais amarelada, é o que a gente chama de corpo caloso. É ele que une os dois hemisférios do cérebro, tá? Que eles vão se comunicar. Tranquilo? Agora, na letra C, vejam que é uma regiãozinha bem pequena, é a região do tálamo e hipotálamo, que a gente chama de diencéfalo. Gente, especialmente o hipotálamo é aquele responsável pelo controle das nossas emoções, do ritmo biológico. O que é isso? É o ritmo do nosso sono e vigília, né? Dormir e acordar, tá? Também controla o nosso apetite e a temperatura corporal. Bom, todo esse assunto a gente vai estudar com muito mais detalhe lá no sistema endócrino, que é a segunda parte do capítulo 2 aí do nosso volume, tá? Isso porque, gente, o hipotálamo, ele realiza o controle da glândula que está indicada no desenho pela letra D, que é a hipófise. É uma glândula do tamanho do grão de feijão, mais ou menos, e que vai ser responsável pelo nosso sistema endócrino, tá? Então, muito em breve, trabalharemos com mais detalhes desse assunto. Lembrar, então, inicialmente, dessas rápidas funções e os detalhes ficam, então, para o sistema endócrino, tá ok? Bom, o cerebelo, gente, está destacado aí pela letra E. É aquele responsável pelo equilíbrio, sincronia dos movimentos de marcha e tônus muscular de repouso. Como assim? Pessoal, coloquei uma figura aqui que pode ajudar a gente. Esse daí é um famoso teste, né, de neurologista para ver se a função cerebelar do paciente ela está preservada. A pessoa estica o braço e aí ela faz o movimento dedo-nariz, que é com o olho fechado tentar tocar a ponta do nariz. Gente, isso porque, ó, essa sincronia dos movimentos, né, especialmente do caminhar ou, né, da alternar dedos, se refere a uma função cerebelar. Um assunto importante que já até foi assunto do Enem, né, sobre a influência do álcool sobre a região cerebelar. Né? Vejam que uma pessoa que está alcoolizada, ela perde o equilíbrio, ela tem dificuldade na sincronia dos movimentos, né? Ela caminha, não consegue caminhar em linha reta, né? E o tônus muscular de repouso também, dependendo do grau, né, alcoólico, a pessoa não consegue às vezes nem ficar sentada, né, sozinha, tá bom? Então, cuidado aí com o álcool, né? Bom, gente, é o seguinte, a função aí, né, a estrutura G, né, é o bulbo. O que eu tenho que saber agora sobre isso, galera? Muito importante, o centro respiratório. Lá no sistema respiratório, volume 2 do nosso material, vocês, com muito mais detalhes, trabalharão essa função.
Coloquei só uma figura para ajudar, ó. O bulbo é o responsável por fazer a gente respirar forçadamente, né? Se eu cheguei lá e tentei tampar o nariz, vai chegar uma hora que não tem como, eu vou soltar a minha respiração, porque o bulbo ele vai perceber o aumento da acidez do sangue, e a gente vai com calma, né, entender esse processo, tá bom? Então, por enquanto, só lembrar que é o centro respiratório e também o centro de controle do ritmo cardíaco, tá bom? Que isso também lá no sistema circulatório, com calma, nós trabalharemos, beleza? O H, pessoal, é a medula espinhal, ou raquidiana, ou espinal, que faz a condução dos impulsos. Vejam, pessoal, então a região H aí, né, da nossa medula, ela recebe informações que vêm de receptores, de mãos, né, do tronco, das pernas, né, da parte inferior do nosso corpo, e conduz isso para o cérebro. Isso é o que a gente chama de impulsos aferentes, que chegam no corpo, que estão entrando, né, ali no nosso corpo. Agora, os eferentes, pessoal, pensa naquela função do cérebro, né, de planejamento. Eu tomei a decisão de ir em direção a alguém, né? Eu estou mandando um impulso eferente. Vai sair da minha região encefálica, né? Vai descer a medula, e aí, por exemplo, vai atingir, né, a musculatura da perna, onde eu vou executar uma resposta adequada àquilo que eu planejei. Tá ok? Bom, e por fim, né, para a gente fechar então esse nosso vídeo, né, da primeira parte do sistema nervoso central, é importante entendermos sobre as estruturas protetoras desse sistema. Nós temos ossos, meninges e líquor. Bom, pausadamente aqui, vamos ver uma figura que vai nos ajudar a pensar nessas três estruturas. Uma figura um pouco estranha, né? Com uma cabeça aberta, tem um emojizinho desconfiado aí para nós, né? Gente, essa cabeça aberta, né? Tá aí, ó, numa cirurgia neurológica, abre-se, né? Uma calota, né? Aí um trecho da caixa craniana, tá? E logo em contato, vejam, logo em contato com o crânio está uma camada mais amarelada que a gente chama de dura mater, beleza? Bom, logo abaixo está a camada que a gente chama de aracnoide. E depois vem então a camada que nós chamamos de pia mater, é a camada mais delgada, onde ali nós encontramos vasos sanguíneos, né, que irrigam o nosso sistema, tá? É o seguinte, pessoal, no nosso livro tem uma figura desse jeito, é essa mesma figura que eu tirei de lá, tá? Vejam que é a mesma disposição, ó, dura mater, aracnoide e pia mater, né? Só não foi mostrado aqui o crânio. E a parte de baixo aqui é o tecido nervoso, mostrando então a massa encefálica, né? Tá? Então isso aqui faz parte do cérebro, o córtex cerebral. E vejam que os capilares passam, né, nessa cavidade ou espaço subaracnoide. E isso que vai fazer irrigar, né, a região e irrigar também, né, aqui o nosso tecido nervoso, beleza? Seguinte, Matheus, então o que são essas camadas? São as meninges, né? Então quando uma pessoa tem uma infecção, né, uma meningite, pode ser viral, bacteriana, até mesmo fúngica, né? Porque, olha, agentes infecciosos chegaram por meio desses capilares e contaminaram o líquor, ou líquido céfalo-raquidiano. Galera, olha o nome, líquido céfalo-raquidiano. Tudo que a gente está vendo aqui nessa imagem da cabeça aberta, essa mesma disposição, também tem na nossa medula, envolvendo a nossa medula, tá ok? E nesse espaço subaracnoide, ele é preenchido pelo líquido, beleza? Então vamos ver isso no próximo slide ali. Então, gente, olha a perguntinha que eu lancei, ó. Os órgãos do sistema nervoso central flutuam dentro de nós? Bom, vamos entender isso daqui. Gente, o líquido céfalo-raquidiano, ele envolve todos os órgãos, vejam só, do sistema nervoso central, né? Acompanha a seta ali, ó. Pega a medula, né? Então chega aqui, ó, na região anterior do nosso corpo, né? Que é a parte da frente do cérebro, beleza? E aí, olha, envolve todo o encéfalo, né? O cerebelo. Bom, aqui está a ponte, o bulbo e a medula. Tá ok? Então vejam que esse líquido ele realmente está envolvendo todo o sistema nervoso central, na camada que nós chamamos de subaracnoide. Tranquilo? Agora, por que a dúvida aqui, né? Flutuam dentro de nós? Bom, gente, é o seguinte.
pelo princípio de Arquimedes, lá da física, né, que ele falava sobre o empuxo, que corpos que estão mergulhados em um líquido, eles sofrem uma pressão de baixo para cima, uma força de baixo para cima, que é a força de empuxo, empurrando esse objeto para cima, né? Pensa você quando você pula numa piscina de bomba, né? Você se encolhe todo e pulou. Vamos supor que você continua nessa mesma posição de bomba. Você é jogado para cima, né? Então é como se o nosso cérebro, o nosso encéfalo, ele ficasse sendo empurrado para cima. Isso diminui um pouco essa sensação de um órgão tão pesado, né? Se pensar bem, a gente carrega aí na nossa cabeça uma massa encefálica de em torno de 1,4, 1,5 quilos, né? Segura algum objeto de 1,5 quilos o dia inteiro na sua mão, né? Logicamente, a estrutura óssea nos ajuda também a segurar, né, todo esse peso ao longo da nossa vida, mas essa parte do líquido vai ajudar bastante, tá bom? E, por fim, nós temos também o princípio de Pascal, que é a distribuição da pressão em um líquido. Gente, se eu tomo uma pancada aqui na testa, esse líquido ele vai distribuir essa força aqui na região por outras regiões, diminuindo, então, uma possível lesão em um ponto só, tá? Então, o princípio de Pascal sobre a distribuição da pressão em líquidos, beleza? Então, um assunto bem importante. Bom, nos próximos vídeos continuaremos, então, as outras partes, né? Muito obrigado e um abraço.